Para esse teatro, eu preciso do pastor Adilson e da pastora Mariane aqui em cima, por favor. Hoje, diante da igreja... Sérgio, pode fazer um fundinho, por favor? Glória a Deus. Hoje, diante da igreja e diante de Deus, nós olhamos para este casal de pastores. Antes de qualquer homenagem, precisamos falar a verdade. Eles carregam pesos que quase ninguém vê. Podem entrar. O peso da responsabilidade espiritual, cuidar de vidas, responder diante de Deus por elas. O peso da intercessão constante, orar quando estão cansados, clamar quando ninguém mais sabe. O peso do discernimento, ouvir muitas vozes e ainda assim buscar a voz de Deus. O peso das decisões pastorais, decisões que protegem o rebanho, mesmo quando não são compreendidas. O peso das dores compartilhadas, casamentos em crise, famílias feridas, lutas que passam pelo altar e ficam no coração. O peso das críticas e julgamentos, muitas vezes silenciosos, muitas vezes injustos. O peso da perseverança, permanecer firmes, quando seria mais fácil parar. Mesmo assim, eles seguem de pé, alegres, firmes, disponíveis para servir. Amam pessoas, ensinam com fidelidade, cuidam com temor e graça. Mas ninguém foi chamado para carregar o ministério sozinho. Teatro. Dança. Tim. Comunicação. Louvor. Kids. Obreiros. Juventude. Start. Intercessão.
Pastores, quando o peso é dividido, o cuidado se fortalece e o reino avança. Pastores, nós vemos vocês, nós vemos o zelo, a entrega, a fidelidade ao chamado. E hoje declaramos diante de Deus e da igreja que caminharemos com vocês e seguimos juntos. Amém? Eu convido a igreja a se colocar de pé. Estenda suas mãos para os nossos pastores. Glória a Deus. Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos a vida do pastor Adilson e da pastora Mariane na tua presença. Que o teu Espírito Santo venha fortalecê-los. Que o Senhor venha abençoar ainda mais, dando direção, sabedoria, discernimento. E que o Senhor venha derramar sobre o seu ministério a tua unção. Que nunca falte óleo em suas cabeças. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha derramar sobre a sua família bênçãos sem medidas. Que a tua presença esteja com eles todos os dias. E que a sua presença venha fortalecê-los a cada luta. E nós declaramos que estaremos juntos, para que nós possamos caminhar juntos com eles. Em nome do Senhor Jesus. Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus, venha fortalecer a cada dia mais. Venha derramar da tua presença neste lugar ainda mais. Que todos que adentrarem este lugar possa receber uma porção dobrada do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, Senhor, e nós te agradecemos, e que o Senhor seja com eles, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer, por esse teatro que realmente, pode se sentar, que realmente simboliza exatamente isso, tá? Vocês não têm noção do quanto a gente carrega mesmo uma responsabilidade sobre a vida de vocês, de ensinar correto, amém? De instruir no caminho certo. Não posso instruir de forma errada. Os mestres terão mais duro juízo. E um pastor não consegue nada sozinho, não. Ninguém consegue fazer nada sozinho. A gente viu agora no espetáculo, Elias, o quanto uma equipe faz a diferença. Se o pastor achar que ele é o tal, ele está perdido. E o que eu quero aprender é delegar mesmo. Delegar, a descansar, entregar para vocês fazerem. Deixar o legado. Porque se o pastor morrer e a igreja acabar, ele não foi um bom líder, ele não ensinou as pessoas a seguirem a Cristo, ensinou a seguir a Ele, e isso está errado. A verdadeira liderança é medida na ausência do pastor, e não quando o pastor está. Não quero que pessoas façam só porque eu estou aqui presente, não. A verdadeira liderança é quando você faz sem o pastor estar ali. E existe o peso, eu cuido da minha família, eu tenho problemas na minha família, tenho problemas com os meus filhos, não é fácil. Eu luto as guerras da minha casa, às vezes eu resolvo, tem gente que me liga, esse dia alguém me ligou e falou, pastor, tem como o senhor vir na minha casa? O meu filho não quer estudar. Eu falei, tá bom. É assim, coisas do tempo todo, de madrugada, vocês não têm noção, todo dia, todo tempo, existem problemas para ser resolvidos. As pessoas nos chamam. Aqui tem pessoas, e fora os comentários, a gente arrecadou dinheiro aqui para construir e acharam que eu tinha pego o dinheiro. Dizem que eu cobro R$200 para cada pessoa que vem aqui servir na igreja. Me viram com uma loira no Paraguai, que era minha esposa quando pintou o cabelo, com um copo de chopp, fumando narguilé. Eu, querido, se eu for num restaurante, dependendo do restaurante, eu não posso postar uma foto. Não posso.
Eu não posso ir no velório só da minha família. Eu não posso ir no hospital e visitar só meus parentes. Ai de mim se não visitar alguém. Ai de mim se negar um pedido de fazer um ofício fúnebre, um culto fúnebre. Por mais que a pessoa nunca apareça aqui, ai de mim se eu negar. Não tem, eles não têm esse entendimento. Ai de mim. Então, eu não posso comprar um carro. Eu não posso, talvez, ir postar uma foto numa praia. É tudo alvo de comentários, de ciúmes, né? Então, eu peço para vocês oração mesmo. E quem me conhece, a maioria aqui é de dentro da minha casa. A maioria aqui me conhece, já frequentou minha casa. Se não frequentou, vai frequentar, porque eu gosto de pessoas que frequentem. Eu quero que a ovelha senta na minha mesa. A igreja vai crescer, vai ter mais de 1.000, 2.000 pessoas aqui. Mas vocês sempre terão acesso. Eu aqui uso o dinheiro da igreja para abençoar vocês. Eu oferto na vida de vocês. Eu oro por vocês. Se alguém sair da igreja aqui, nunca vai ser por perseguição. Vai ser porque discorda de alguma visão que eu tenho. Mas dizer que eu sou ruim, que eu sou perseguidor, não. Muito pelo contrário. Eu brigo com você para você voltar a servir, para você servir mais, pregar mais, cantar mais. É assim que eu sou. Então, eu agradeço a Deus pela ideia desse teatro, que realmente eu não vou conseguir sozinho. Eu preciso de vocês. Amém? Vocês são o selo do meu pastorado. E eu amo de verdade cada um de vocês. Posso não estar presente frequentemente perto de você, mas eu tenho orado mesmo. Cadê a Gia e o Bob? A missionária foi lá, né? Que nem conhecia eu, falou, tem um tal de Adilson que ora por você. Foi ou não foi, Gi? E isso não é pela Gi, não. É por todos aqui. Todos. Deus só confirmou o que eu faço. Tá? Eu amo vocês e não consigo me enxergar fora disso daqui. Então eu quero dar tudo que eu tenho para que você vá bem em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Vamos então ministrar a palavra. Tem uma palavra de Deus para você. Festa de Hanukkah. O tema da mensagem é fogo. Deus é fogo consumidor. Repita comigo. Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, versículo 27. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis. Repita comigo, mudança das coisas móveis. Ele está dizendo que tem algumas coisas na nossa vida que é palanque em brejo, está meio frouxo. Então esta palavra é sim. Por isso que você vai entender o que é fogo consumidor, tá? Fogo consumidor aqui, Deus é fogo. Não é o fogo do Pentecoste, do rodado, não, do aviãozinho, do Michael Jackson de Jesus. Não, não é isso não. É outro fogo. Quando a Bíblia vai falar sobre fogo, ela está dizendo assim, a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Se eu for trocar uma palavra aqui, eu troco por algo que é abalado e algo que é inabalável. Ele está dizendo assim, quando vier o fogo consumidor, coisas que são móveis, coisas que podem ser abaladas, serão removidas da minha vida. E só vai ficar aquelas inabaláveis na minha vida. Amém? Isso você vai entender o versículo agora. Pode passar. Do fogo consumidor. Versículo 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Como que tem que servir a Deus? Com reverência. Tem que pegar essa graça e entender que Deus não é brincadeira. Você tem que servir a Ele com santidade, com piedade, entender o plano da graça, entender o plano de salvação e dar a Ele tudo que você tem, sem brincadeiras. Por quê? Aí ele explica, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Vocês querem ouvir essa palavra? Então deixa eu falar algo para você muito sério. Nenhum homem conseguiu enxergar Deus a olho nu. Ninguém vai conseguir fazer isso. Ninguém. Ninguém sabe como é Deus. Ninguém vai imaginar como é Deus. Ninguém consegue enxergar a Deus ao olho nu. Deus se relaciona através da fé. Repita comigo, fé. O justo viverá da fé. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé.
Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Olha que algo poderoso. E a fé é a convicção, é a certeza. Então ninguém consegue enxergar Deus. Para andar com Deus tem que ser pela fé. Você tem que se fechar no teu quarto, na tua sala, você vai orar, você não vai ver ninguém, você vai falar com Deus invisível, mas Ele é real. Nós servimos um Deus invisível, mas real. Amém? Então ninguém consegue enxergar a Deus. Mas todas as vezes que Deus se manifestou, havia um aspecto de Deus. De todas as maneiras, de todas as vezes que Deus se manifestou, a Bíblia diz que é chamado em hebraico kavod, que é o peso da glória de Deus. Deus se manifesta em glória. Repita comigo, em glória. O que é glória? É uma luz, por isso que Deus é considerado o Pai das luzes. Ele é uma luz que não dá para imaginar, é uma mistura, tem forma de brisa, tem coisas reluzentes, mas todas as vezes que Deus se manifesta, o aspecto da glória de Deus é como um fogo. Isso chega até a arrepiar a gente, né? É como fogo. Daniel, quando tem a visão, em Daniel 10, ele vê um trono de fogo e um rio de fogo correndo por debaixo do trono. Todas as vezes que Deus vai se manifestar, desde o Gênesis lá para Manoá, o pai de Sansão, desde lá do Gênesis para Abraão, Deus sempre se manifesta com um aspecto, a sua glória como que de fogo. Ezequiel capítulo 1, versículo 4 vai dizer assim: olhei, Ezequiel teve uma visão, eis que vi um vento tempestuoso que vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor. No meio dela havia uma coisa, como que de cor de ambar, que saía do meio do fogo. Versículo 27, lá ele vai ver literalmente um homem, um resplendor, e vi como a cor de ambar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos, daí para cima fogo, desde o aspecto do seu lombo, daí para baixo fogo. Vi como a semelhança de fogo, um esplendor ao redor dele. Quem crê que o nosso Deus tem um aspecto de fogo? Eu já vou profetizar, já vou liberar essa palavra para você. Deus sempre se manifestará com fogo. A glória de Deus sempre vai ser o aspecto da sua face, daquilo que Ele é. Nós não conseguimos enxergar o rosto de Deus, mas uma coisa eu tenho certeza: o fogo do Espírito Santo estará presente todos os dias. Quando Deus chama Moisés na sarça, o que acontece na sarça? O que está fazendo? O que está acontecendo? O que tem na sarça? Tem fogo. Moisés é tão maravilhado com aquele fogo que Moisés nunca mais ficou sem orar, sem pedir direção para aquele fogo. Moisés sempre ficava de costa para o povo e de frente para a glória e para a presença, porque Moisés não ousava sair ou andar sem buscar a direção daquilo que ele amava. Quando Deus fala para Moisés: você pode ir para a terra prometida, eu não vou com vocês, mas eu envio um anjo para vocês. Deixa eu te perguntar, anjo é bênção? Anjo é bênção? Terra da promessa é bênção? Mas Moisés diz assim: eu não vou para a terra prometida, eu não vou dar um passo daqui se a tua presença não for comigo. É melhor ficar com Deus no deserto do que estar no paraíso ou na terra prometida sem a presença de Deus. Eu quero dizer que a presença de Deus vale mais do que qualquer coisa. Nós podemos perder o que tiver que perder, mas nunca queremos, nunca vamos e nunca desejamos ficar sem a presença de Deus. Quantos aqui amam a presença do Pai? Já dá um grito de glória a Deus e aplauda o Rei dos Reis, porque essa é a promessa dele. A promessa de Jesus é: eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Ou seja, ele garante a sua presença. Quando Deus chama Moisés, o que tem na sarça? Não, vocês entenderam. Eu quero que vocês falem com autoridade para eu terminar aqui a mensagem bem rapidinho. Quando Deus chama Moisés, o que tem na sarça? Quando Deus guiava o povo à noite, qual era a coluna? Que tipo de coluna que guiava o povo? Uma coluna de fogo. Fogo. Quando Deus responde Elias lá no Monte Carmelo, Deus responde como? Com o que Deus responde?
fogo. Quando João Batista vai batizar Jesus, ele diz: eu não sou digno de batizar o Senhor. Eu não sou digno. Ele fala para as pessoas assim, ó: eu batizo vocês com água, mas está vindo um aí que é mais poderoso do que eu, mais forte do que eu, cujo eu não tenho autoridade nada para nem amarrar, nem desatar os cadarços do seu sapato. Mas esse que vem após mim, que é mais poderoso do que eu, que é maior do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando Deus promete o Consolador, em Atos 2 se cumpre a promessa, e estavam todo mundo reunido no mesmo lugar, orando, buscando a face do Senhor, e de repente vem um som veemente, impetuoso, e enche toda a casa onde eles estão assentados, e todo mundo começa a falar, e também a ver línguas repartidas. Pode falar, igreja, línguas repartidas, como que? De fogo. João, na ilha de Patmos, quando está lá para a revelação do Apocalipse, a Bíblia diz em Apocalipse 1 que Jesus aparece para João, mas não aparece de qualquer forma. Aí ele tinha o cabelo branco como a lã, os pés como latão reluzente e os seus olhos como chama de fogo. Ah, queridos, eu quero dizer para você, o olho dele saía fogo, quer dizer que não tem essa pálpebra aqui que pode fechar. Sabe por que não fecha? Porque Deus não dorme, Deus não cochila, Deus não tosqueneja. Os olhos dele estão sempre atentos e ouvindo tudo aquilo e vendo todas as coisas. Pastor, não entendi. Você vai entender agora, olha aqui para mim. Você querendo ou não, existe. Eu sei que tem um fogo do Espírito Santo dentro de você. Chacoalhe o seu irmão e fala assim: irmão, eu sei que tem fogo aí dentro. Eu sei que o Espírito Santo habita aí dentro. O Espírito de Deus habita em você. Falou para ele? Tem fogo aí? Eu sei que tem fogo aí. Quem acredita que aqui na cidade tem gente que não gosta de você? Quem acredita que tenha? Tem? Tem ou não tem? Fala para quem está usando. Você sabia que tem gente que está fazendo macumba por você? Você sabia que tem gente que tem inveja de você? Tá, beleza. Mas a nossa luta não é contra essas pessoas. A nossa luta é contra o diabo e seus demônios. Contra principados e potestades. Sabe por quê? Porque o diabo não odeia você. Ele só te odeia por causa de uma coisa. Não pense que você é o tal, não. O grande erro nosso no Evangelho é achar que a gente é alguma coisa. E a gente não é nada sem Cristo. Amém? Esquece. Eu sou o crente que ora, eu sou a mulher de Deus, o homem de Deus. Eu sou... Não, você não é nada. Se não for Jesus, nós não somos. Acabou, irmão, não presta. Acabou. Paulo considera a sabedoria dele como esterco diante da glória e da sabedoria de Deus. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se tem uma coisa que Deus tem prazer em destruir em você, é o teu orgulho. Porque o orgulho é a raiz de todos os pecados. Amém? O próprio Satanás, o Lúcifer, era um anjo e foi derrubado pelo orgulho. Então, quem vem até Cristo, a primeira coisa que Cristo quer fazer é matar o seu orgulho, matar o seu eu. Você não é nada. Sem mim nada podeis, disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então tem gente que acha que é alguma coisa, mas o diabo não odeia você porque você é alguma coisa. Eu vou te mostrar em João capítulo 14 o porquê que ele te odeia. Versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque nem vê e nem o conhece. Mas esse Espírito vocês conhecem, porque ele habita em vós, estará em vós para sempre. Não, você não entendeu. Satanás não odeia eu e você. Satanás odeia o Cristo que habita em nós. Satanás não suporta o Cristo que habita em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Não sou eu que sou a esperança da glória, é Cristo em nós que é a esperança da glória. A Bíblia diz que em todas as coisas não sou eu que sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedor. Tem alguém que consegue dar glória para Jesus aí? É Ele o motivo de todas as coisas. Aplauda e glorifique o Senhor. Amém. Levítico capítulo 6, versículo 13 diz assim. Esse versículo você vai dar glória, só de eu ler.
E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo nunca dorme. É fogo, irmão. Por isso que os corinhos nossos têm fogo. A Cassiane gravou 500 graus. 500 graus de fogo é muito fogo. O Renascer não ficou por baixo, foi lá e 1000 graus. E aí veio o Vilas Boas e disse, deixa queimar. Acabou a brincadeira. Mas todo mundo fala sobre fogo. Sempre falando sobre fogo. Mas olha só. O fogo arderá continuamente no altar. Só vou dar uma revelação do que é o altar aqui. O altar é o teu coração. Antigamente havia um altar no santuário. Mas tudo o que aconteceu, a Bíblia diz que a lei serviu de aio. Ou seja, a lei era a sombra das coisas futuras. Amém? O tabernáculo simbolizava o ser humano, onde Deus habita. Para você entender, Deus sempre projetou habitar em nós. Amém, igreja? Então o altar aqui não adianta tirar o sapato para subir aqui. Tem nada a ver isso. Nada a ver. Santidade não é tirar sapato ou tirar algum tipo de coisa, ou roupa, ou qualquer coisa que seja. Não. O altar aqui é o nosso coração. Se você se sente bem tirando o sapato, pode fazer isso. Mas faça isso sabendo que a santidade não está nisso. Amém? Mas o altar aqui é o nosso. Vocês entenderam? O altar aqui é o nosso. Então essa chama vai arder sempre no seu coração. Ela não vai se apagar. Não, meu irmão, fala com a autoridade. Mesmo que você não conheça a pessoa, fala assim, essa chama que está dentro de você aí, meu irmão, você já fez de tudo para ela sumir, mas ela não vai sumir. Tem uns irmãozinhos que deu trabalho aí pro anjo da guarda, né? Tem uns anjos com esparadrapo, tudo arrebentado. Tudo engessado, com a asa engessada. De tanto trabalho, mas essa chama vai permanecer aí. Amém ou não amém? Por que eu tenho que manter a chama acesa? Diga, por quê, pastor? Porque em 1 Tessalonicenses 5,19 vai dizer que a gente pode apagar o Espírito. A Bíblia vai dizer assim, não apague o Espírito. Não extinga o Espírito, extinguir. Ou seja, todo fogo, toda fogueira pode diminuir a intensidade, sim ou não? Agora, o que acontece no versículo 12? Volta aí para mim, Marcelo. Levítico 6,12. Aí a responsabilidade é de quem? O fogo arderá sobre o altar, estará sobre o altar, e arderá nele, e não se apagará. Mas vai ter que colocar lenha a cada manhã. A responsabilidade da minha frieza espiritual, da sua frieza espiritual, não é do pastor. Desculpa. Não jogue a culpa no líder, no pastor, na mãe de oração, na avó que intercede. A culpa da sua frieza espiritual é sua mesmo. Quantos aqui creem que todos têm acesso à presença de Deus? Então não é em culto que você se fortalece. É no dia a dia, no secreto. O problema é que nós não temos devocional e nem secreto com Deus. Além de não pegarmos nas escrituras. A maioria aqui talvez não faz isso. A maioria aqui está preocupada em sair, se divertir. Nada contra, tá? Lazer, ganhar dinheiro. Nada. Toda vez que eu falo isso, alguém fala assim, o pastor prega contra a gente se enriquecer? Não. Eu estou falando de equilíbrio. O problema é que nós estamos fazendo isso, mas nós estamos definhando, morrendo espiritualmente. Está ganhando dinheiro, está tendo lazer, mas não tem oração dentro de casa, não tem leitura bíblica. E aí, daqui uns dias, vem aí todo esfacelado, dizendo, ai meu Deus, me ajuda. Me ajuda como? Se a responsabilidade de colocar lenha não é do teu pastor, nem da tua mãe, nem do teu pai. A responsabilidade de colocar lenha somos nós, que somos sacerdotes do Senhor. Amém? A Bíblia diz que as misericórdias se renovam a cada manhã. Quantos querem a misericórdia de Deus toda manhã aqui? Mas também Deus quer que você o busque toda manhã. Se você quer a misericórdia de Deus toda manhã, Deus também tem expectativa para que você busque Ele todas as manhãs. E jogue lenha nessa fogueira. A responsabilidade é nossa. O problema é que nós somos preguiçosos. Existe preguiça dentro de nós. Preguiça, procrastinação. Deus quer que a gente o adore todos os dias, todos os dias.
Deus sempre colocou o trabalho. Em João 5,16 vai dizer: o meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Nunca se viu, Isaías 64, um Deus que trabalha, desde a antiguidade, que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus trabalha. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. No Éden, Deus criou primeiro para nós os serviços, para nós homens, macho. Cadê os machos de novo aqui? O que Deus deu para a gente primeiro? Cultive a terra, cuide dela. Primeira coisa que Deus nos deu foi trabalho. Sim ou não? Depois Ele deu a mulher. Tem algum solteiro aqui? Levanta a mão, solteiro corajoso, corajoso. Então, antes de você querer uma mulher, peça para Deus um emprego, um trabalho. Porque se Deus deu o trabalho antes da mulher, não queira casar sem antes trabalhar. Amém? Fala para um solteiro aí, trabalhe primeiro. A coisa mais vergonhosa é você querer levar a namorada para sair e falar: pai, dá vintão aí. Isso é vergonhoso. Sim ou não? Sim ou não? Tem que trabalhar. Trabalhar. Comprar as coisas, que eu falei aqui, dar as coisas. Eu fui na exposição agora no show do Felipe, foi bênção. Aí na volta nós passamos no pavilhão da panela. E minha esposa queria umas panelas de cerâmica. E o Léo estava comigo e a Joyce. O Léo está bravo comigo até agora, porque o Léo levou também a panela. O João viu eu levando as panelas na cabeça. E o Léo levou. O Léo falou: você me paga, pastor, você me paga. E ele não ia trabalhar no dia seguinte, aí ele foi trabalhar porque ele comprou a panela. Ele estava pensando em descansar. Aí ele falou: vou ter que trabalhar amanhã. E levou as panelas. E aí dentro do carro eu descobri que a panela tem que ser curada. Falei: Jesus, achei que só nós tinha que ser curado. A panela tem que ser curada. Antes de usar tem que ser curada. Amém? Fala para o seu irmão: irmão, se até a panela é curada, o que você está esperando aí, irmão? Aí a Tawane veio falar para mim que a panela é antiderrapante. Eu falei: a gente vai escorregar na panela. Mas eu ri com essa panela. É antiderrapante, Tata? Antiderrapante? Ela não escorrega a comida. Não é antiaderente? Antiderrapante. Meu Deus do céu. Tem gente aqui com muita preguiça espiritual. Tem gente, essa semana para mim foi maravilhosa. Batismo, domingo, culto, vigília. Para mim é fantástico. Mas tem gente que acha que isso é um peso. Dois cultos por semana. Tem gente que não consegue vir. Quer vir, mas não pode. Esse daí a gente entende, sim ou não? Tem muita gente que quer vir e não pode. Mas e quem pode e fica em casa? Não vem se reunir com os irmãos, não vai orar na vigília, não vem no estudo bíblico. Sabe? Ou ele se acha autossuficiente, ou ele acha que sabe tudo. E evangelho não tem a ver com já saber. Evangelho é fundamento. Paulo diz: eu não vos canso de ensinar e dizer as mesmas coisas. Fé, honra, obediência são fundamentos que tem que ser falado e ensinado todos os anos. Santidade. E não se cansar de falar disso. É fundamento para que a gente não esqueça. Quem está entendendo, diga amém. Então se está pesado, desculpa, mas esse fardo não é de Cristo. Porque o jugo de Cristo é suave e o fardo dele é leve. Se está pesado, desculpa, não é de Cristo. Mas como é prazeroso estar na casa do Pai, reunido com os irmãos. A responsabilidade é nossa. Se a chama está pequenininha, irmão, sabe o que você faz? Constrói um altar de adoração para Deus. Sabe como que Deus mandou fogo para Elias? Quando ele construiu um altar de adoração. Construa na sua casa um altar de adoração, você vai ver o fogo de Deus descendo. Agora, para a gente encerrar, qual é a principal característica do fogo? Se você tem uma fogueira pequena e joga papéis ali, o que acontece com as chamas? Aumenta. Lembra do churrasco? Eu quebrei um ventilador da minha mãe para acender o fogo. Mas quanto mais você joga coisa ali,
E aí está o sentido da pregação hoje, que eu já vou concluir aqui. 1 Reis 18:38 vai falar a característica do fogo. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu. Tudo que estava ali no altar, o fogo fez o quê? Consumiu. Repita-me, consumiu. Então fogo consumidor não é o fogo do repleplé. Não é isso, apesar que a gente gosta disso. Todo mundo aqui, a maioria tem um pezinho na Assembleia, na Deus é Amor. Sim ou não? Fala para o seu irmão, irmão, eu sei que você tem um pezinho lá na Assembleia, na Deus é Amor, na Alicerce de Fogo, nessas igrejas pentecostais. A gente gosta disso, a maioria aqui gosta. Mas não é esse fogo não não é esse fogo. Não é. Isso é maravilhoso. Eu gosto disso. Mas quando fala que Deus é fogo consumidor, tem a ver com isso. Ele consome. Repita comigo, consome. Hebreus 12:27 vai falar, eu vou ler de novo Hebreus 12:27, que vai dizer assim, a palavra que vem, quando o fogo manifesta, as coisas que estão capengando, molenga, o fogo vai lamber e vai levar tudo. Mas as coisas inabaláveis, o fogo vai vir e vai permanecer. Ah, não entendeu? Quando Deus se manifestar sobre você, a fé que você tem vai permanecer para sempre. Porque essa fé é inabalável, é uma fé em Cristo Jesus. Mas Deus vai começar a queimar coisas inúteis na sua vida. Tem coisa inútil na nossa vida? Tem ou não tem? Quando o fogo consumidor descer, quando você orar, Deus manda fogo, Ele vai queimar tudo aquilo que é inútil e tudo aquilo que é dele, Ele vai incendiar ainda mais. Por que ficar com coisas inúteis? Pergunta para o seu irmão, tem alguma coisa inútil na sua vida aí, irmão? Deixa eu te perguntar, tem alguma atitude inútil que Deus poderia queimar nessa noite? Tem alguma coisinha inútil que Deus pode queimar aí ou não? Quando o fogo de Deus vem, é doloroso, meu irmão. Antes de ser agradável, é doloroso, porque Deus vai arrancar, Deus vai queimar, Deus vai consumir tudo aquilo que não presta. Mas deixa eu dizer, tem dor que é boa, tem dor que é necessária. É melhor você sentir dor agora, para lá na frente você sentir um alívio eterno. Amém? Levanta a mão quem já teve dor de dente aqui. Então, o que nós mais queríamos na hora que doía o dente? Era melhor arrancar ou ir no dentista, canal, aplicar. Era melhor sentir aquela dor e depois ter um alívio permanente. Então tem dor que é necessário, se não, quando você vai no médico e o médico lança álcool iodado na ferida que lava, tem dor, injeção, às vezes aquela dor é necessária, às vezes, a Bíblia diz sobre isso, a mulher quando vai dar à luz, ela sente dor no parto, sim ou não? Mas depois que ela segura a criança nos braços, ela não lembra mais daquela dor que ela viveu. Então deixa eu liberar uma palavra para você. Tem dores que você vai passar, que é necessário, para que lá na frente você nunca mais sinta dor alguma. Às vezes você vai passar momentos difíceis, momentos de dor, mas aquela dor é por um tempo e é temporária, porque Deus vai trazer o alívio imediato e eterno para cada um de nós. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Tem gente sentindo dor aqui porque escolheu amizades erradas. Você sabia que as má companhias corrompem princípios? Sim ou não? As más companhias têm corrompido princípios. Pessoas que a gente não tem coragem de largar, não consegue dizer não. Mas tem amizade que quando o fogo de Deus vier, vai consumir também, tá? Fala de novo para 3 pessoas, fala assim, tem algumas amizades suas aí que o fogo de Deus vai queimar mesmo. Já era para você ter desfeito esse tipo de amizade. Pessoas erradas não saem com oração, você manda embora. E quando o fogo de Deus vem, meu irmão, Ele limpa, Ele consome. Porque às vezes é melhor ficar solitário por um período de tempo, porque depois Deus vai mandar pessoas dele para você. Não, você não entendeu. A Bíblia diz que tinha um paralítico que não conseguia acesso, não conseguia se mover. E ele tinha 4 amigos. Quantos amigos? 4, que pegaram a maca, foram na janela, não tinha como entrar na janela. Foram na porta, não tinha como entrar, estava multidão. Mas os amigos de Deus não desistiram. Eles subiram o telhado, Rodolfo, abriram o telhado e colocaram o paralítico na frente de Jesus Cristo. Levanta a mão que eu quero profetizar isso.
já começou o tempo de Deus remover algumas pessoas erradas e colocar na sua vida pessoas que vão te aproximar de Deus cada vez mais. Eu liberei essa palavra de manhã e vou liberar aqui à noite. Nos próximos dias, Deus vai te dar conexões perfeitas, pessoas que vão se aproximar de você para te levar a mais perto do teu propósito, daquilo que Deus estabeleceu. Deus vai arrancar algumas pessoas erradas e o fogo de Deus vai trazer pessoas inabaláveis na fé, que vão te levar para o propósito que Ele já estabeleceu. Tem alguém que acredita nisso daí? Aplauda o Rei dos Reis e glorifique a Deus. Amém? Tem amigos que vai te levar para o caminho errado? Tem ou não tem? Tem amigo que vai te levar para o Tendel, para o Zé Neto, para o Eduardo Costa. Tem ou não tem? Vamos lá. No Tendel. Que Tendel, irmão? Me perguntaram, crente vai na exposição? Eu falei, lógico que vai. Mas em show de exposição, não. Quem é crente mesmo não vai. Ou não aprendeu a essência do evangelho, que é renúncia. Não tem como ser crente sem renunciar. O que eu vou fazer num show mundano? O que eu vou cantar música de sofrência? Amém? Fala com autoridade, olha bem na bolita dos olhos e fala assim, crente vai em exposição, mas não vai em show mundano não. Fala, larga a mão desse Tendel aí, irmão. Você está precisando do pancadão do céu. Meu Deus do céu. Todo ano a gente tem que falar de festa junina. Todo ano tem que falar de exposição. É uma geração que se o fogo de Deus vier, não sobra nada. Eu estou falando que Deus é um fogo consumidor. Quando Ele manifestar, Ele vai limpar a eira, meu irmão. Ele vai arrancar coisas que não nos edificam. Essas coisas móveis que estão capengando, que não edificam em nada, Ele vai remover isso que o versículo está falando. E só vai deixar o que realmente é inabalável. Amém? Então os parceiros de cachaça, Deus vai arrancar tudo. Fala para quem está do seu lado, porque deve ter um crente que ainda gosta da marvada aí. Fala para ele, os parceiros de cachaça, irmão, Deus vai arrancar tudo. Amém? Eu, graças a Deus, Deus me encontrou com 16 anos. De lá para cá, graças a Deus, eu nunca precisei. E não troco um segundo dessa vida por baladas e festas. Não, para quê? Não dá para ser edificado por aquilo. Agora, meu irmão, Deus vai te apresentar amigos que vai te levar para a fonte de água viva. E é na hora que essa fonte de água viva, você beber dessa água, ela vai produzir em você dentro, no seu interior, um rio que vai saltar para a vida eterna. Você acredita nisso? Você vai ter algo que você nunca teve. Você vai ter uma experiência que você nunca viveu, que realmente sacia e preenche a nossa alma. O problema nosso é que não conseguimos dizer não. Mas tudo que jogar nesse fogo, esse fogo vai consumir. Amém? Em João 15 fala que ele corta o galho e joga esse galho no fogo. O galho infrutífero joga no fogo. E toda vez que joga no fogo, sabe o que acontece? O fogo de Deus aumenta mais na sua vida. Toda vez que Deus consome algo ruim na sua história, toda vez que Deus elimina algo ruim, infrutífero na sua vida, o fogo de Deus aumenta ainda mais na sua vida. O Espírito Santo de Deus começa a agir, começa a operar. O fogo de Deus aumenta cada vez mais. E nós vamos sair cada vez mais fortalecidos. Sabe por quê? Porque a gente se alegra quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? A partir de hoje, eu sei que tem fogo dentro de você. Fala para o seu irmão, você é foguento, irmão, tem fogo aí dentro de você. Você vai alimentar esse fogo cada vez mais, com louvor, com adoração, com tudo que você imagina. Se coloca de pé. Tem uma canção que diz: a nossa geração tem lenha para queimar, pode incendiar. Amém? Vai falar do Espírito Santo de Deus. Então eu queria que esses
essas tochas de fogo, segurasse na mão do outro assim e passasse esse fogo um para o outro, que a fé é contagiante. A fé contamina, tá? Fala pro seu irmão aí, você está segurando numa tocha de fogo, irmão. Se você quiser cair, pode cair na hora que estiver cantando e orando, tá? Pode cair. Eu deixo você cair. É fogo do céu. Glória a Deus. Ouço um barulho diferente. Esse barulho é de quem? Do fogo do Espírito. Cante essa canção de todo o seu coração. Não solta a mão, não. Só na hora que eu falar você pode levantar a sua mão. Louve. Ouço um barulho diferente. Aleluia. É como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Aleluia. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar um vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar um vento, reacender a brasa. E batiza com fogo. Aleluia. Reacende a chama em mim. Mais uma vez. Me batiza com fogo. Aleluia. Reacende a chama em mim. Receba o fogo do Espírito. Pode adorar, pode falar em línguas. Glorifique o nome dele, exalte o nome dele. Ouço um barulho diferente. Tem fogo do Espírito aqui. É como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, Incendeie esse lugar, Pai. pousando sobre o ambiente. Declare. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar um vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar um vento, reacender a brasa. E batiza com fogo. Solte na mão do seu irmão, levante suas mãos. Acende a chama. Declare mais alto. Me batiza com fogo. Reacende a chama. Receba o fogo do Espírito. Leva lá, baixadará. Elecou. Ela mandará, sotoroma, nagalabachidere. Receba fogo, fogo do Espírito. Fogo que consome, que tira o pecado, que queima demônios. Fogo que tira o que é inútil. Aviva outra vez. Aviva outra vez. Declare. Acende outra vez. Tua chama em nós. Aviva outra vez. Aviva outra vez.
tudo que não é frutífero, que o Senhor tire pessoas erradas, más companhias, coisas que não frutificam. Em nome de Jesus, que o fogo venha consumir. Coloque na fogueira, jogue na fogueira. Se jogar o pecado, ele consome. Esse fogo queima demônios. Esse fogo consome o que não é inútil, o que é inútil, e deixa nas nossas vidas tudo que é inabalável, tudo que é bom para nós. O fogo deixa em nós. Comece a remover todas as coisas inúteis, todo o pecado. Que o fogo de Deus comece a limpar da sua vida todas as coisas infrutíferas, tudo que não presta. Comece a trazer sobre você algo que frutifica, conexões corretas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero o teu fogo. Pode queimar tudo que é inútil, tudo que não produz, tudo que é infrutífero. Eu jogo nesse fogo que consome o pecado. Eu jogo nesse fogo que vai consumir tudo que não presta, e vai deixar na minha vida tudo que for para minha edificação, tudo que é inabalável, pois esse fogo é o nosso Deus, o fogo consumidor. Incendeia, incendeia a minha vida, Deus. Jamais apagarei o Espírito. Eu vou alimentar, eu vou colocar lenha para que o fogo continue ardendo no altar sem parar. Todos os dias eu vou colocar lenha, orar, jejuar, ler a tua palavra, louvar o teu nome, agradecer ao Senhor, pois na minha casa existe um altar de adoração. Quem crê que na sua casa tem um altar de adoração, dê brado de vitória. Aleluia! Amém! Quantos foram abençoados aqui essa noite? Você vai incendiar a sua casa, você vai colocar lenha na fogueira. O fogo, ele faz isso. Antes da gente vir aqui para a unção pastoral, tem alguém aqui que não é dessa igreja e que sentiu no coração de fazer parte dessa igreja? Levanta a mão assim. Você não é da IES, mas Deus tem falado a você de ter um lugar para pertencer, uma família. Você ainda não tomou essa decisão, mas hoje o Espírito Santo falou ao seu coração. Ou você está afastado, ou você vem de outra cidade, de outro lugar, mas você precisa de uma família para pertencer. Tem alguém aqui que não era dessa igreja, mas quer ficar conosco aqui? Levanta a mão assim bem alto. Pastor, eu estou aqui, ó. Eu quero voltar para Jesus. Eu preciso voltar. Se tiver alguém, por favor, toma essa decisão agora. Amém. Pode se assentar aí um pouquinho. Eu vou pedir para a equipe de louvor se assentar. Eu vou entregar o certificado de batismo para quem batizou domingo passado. Daí, amor. Pode colocar um louvor aí bem de celebração, tá, Marcela? Algumas pessoas devem estar aqui, outras viajaram, mas vamos pegar o certificado. Marielle da Silva Ferreira, tá aí? Vou dar um aplauso ao Senhor pela vida dela. Aqui. Tá. Rosalina Larreia Miranda, tá aí? Rosalina tá aí? Acho que é da Claudineia, né? A mãe da Claudineia, não sei. Se tiver aí, vocês me avisam. Isabelle Braga, tá aqui? Se não tiver. Naís Vitória de Oliveira, glória a Deus. Glória a Deus, parabéns, irmã. Enzo Rafael Tavares Pereira, tá aí? Glória a Deus. Carlos
Arguelho, Carlos Arguelho, tá aí? Lidiane Pereira de Lima, tá aí a Lidiane? Tá ali, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui, parabéns. Rogério Alencar Redondo. Quem é? É ele? Esposo? Glória a Deus. Parabéns, meu irmão. Celice Rayane, tá aí? A Celice. Emanuele Vitória. Tá lá. Um aplauso ao Senhor pela vida dela. Glória a Deus. Parabéns, hein? Sofia de Azevedo. Tá aí a Sofia? Rodrigo Epaminondas. Tá aí, Rodrigo? Tá lá, olha que bênção. Glória a Deus. Homem de Deus. Parabéns. Carlos Eduardo. Tá aí? Carlos Eduardo Oliveira. Ok. Queridos, eu quero chamar aqui, então, os nossos irmãos que vão ser ordenados a pastor dessa igreja. Denilson Dutra, Elinéia Dutra. Aleluia. Pode subir aqui no altar. Rodrigo Fernandes, Esther Fernandes. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Neia. Glória a Deus. Peraí, Denilson. Glória a Deus, Denilson. Que alegria, gente. Que honra. Glória a Deus. Eu creio que o ano que vem nós teremos mais unção pastoral. Que Deus tem levantado pastores dessa geração. Amém? Vira para o seu irmão e fala assim: irmão, cara você tem cara de pastor, de pastora, né? Se prepara aí, tá? Denilson, Neia, esse é o momento, Deus tem mudado muita coisa, né? Desde esse ano foi um ano intenso para vocês, né? E Deus confirmou no coração de vocês. Quem crê que eles já são pastores, gente? Glória a Deus. Eles cuidam de vidas, cuidam de pessoas. O Rodrigo e a Esther têm feito grande trabalho com os adolescentes há anos, né? A unção só reconhece aquilo que eles já são, tá? Não é que eles vão ser ungidos e aí vão trabalhar para se tornar. Não, a unção só reconhece. Deus falou para o profeta Samuel: vai até a casa de Jessé. Eu já tenho uma pessoa lá que faz o trabalho. A unção só reconhece, tá? É isso. Eu tenho um homem lá segundo o meu coração. E foi lá e ungiu a Davi, né? E eu deixo a palavra para vocês de Jeremias: darei pastores segundo o meu coração. Vocês são pastores segundo o coração de Deus. E muitas famílias, muitas pessoas serão alcançadas, direcionadas através do que vocês vão falar e ensinar. Existe o peso da responsabilidade da unção, mas a unção ela nos capacita. Amém? A unção é para a gente ir aonde ninguém foi. É para fazer o que ninguém faz. É para isso que a unção vem sobre nós. Ela nos fortalece e ela nos capacita. Amém? Vocês querem falar alguma coisa? Agradecer? Você pode. Daí é um momento. Não tenha pressa não, que hoje é um dia especial. Elinéia. Graça e paz, igreja. Eu fico muito feliz, né? Falei para o pastor assim que esse ano de 2025 Deus me falou comigo de todas as formas. Se vocês me perguntarem qual é o meu testemunho, eu nasci num lar cristão. Eu sou filha de pastor, eu nunca desviei dos caminhos do Senhor. Aleluia. Eu não sei o que é andar no mundo, eu não sei o que é ir numa balada,
E eu louvo a Deus por este meu testemunho. Aleluia. Muitas pessoas acham que, igual o pastor sempre fala, para a gente ter um testemunho forte, a gente tem que andar no mundo. E eu já sou diferente. Eu sou muito feliz, louvo a Deus, porque o meu testemunho é esse. Eu sempre andei nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Eu sempre trabalhei na igreja desde muito nova. Meu pai é pastor, faz 2 anos que Deus recolheu ele. Então, assim, eu sei o peso do pastorado, eu sei que não é fácil, pastor, eu sei da responsabilidade que é. Eu acho que foi por isso que, às vezes, eu demorei para aceitar, mas eis-me aqui. Glória Eu disse para Deus que eu vou continuar com o legado do meu pai. Aleluia. Meu pai era um grande homem de Deus, e eu vou continuar com ele, Aleluia. com esse legado. Quero honrar. Muito feliz hoje, um pouco triste, porque a minha prima que ia vir e o primo está ali na UTI, mas Deus sabe todas as coisas. Aleluia, Eu louvo a Deus pela igreja, agradeço a oportunidade, agradeço que o senhor teve paciência comigo, mas como eu falei para o senhor e para a pastora essa semana, Deus falou comigo de todas as formas, Aleluia, de Jesus. todos os jeitos, Glória a Deus. e usou várias pessoas esse ano para confirmar essa unção. Glória a Deus. Graças, paz, igreja. Amém. Meu testemunho também é que nem da Neia, cresci em berço cristão. E desde pequena, vou falar rapidinho aqui, desde pequena a minha mãe sempre olhava para mim e para os meus irmãos e declarava sobre a nossa vida. E ela sempre falava que o Jefferson e a Lady Nise eram do altar. E eu olhava para ela e falava assim, mãe, e eu? Eu tinha acho que 8, 9 anos, por aí. Ela olhava para mim e falava assim, você vai ser pastora. E eu, Glória a ai, Deus. mãe, mas eu tenho vergonha. Eu falei assim, não, mas quem capacita é Deus. Aleluia. E no tempo certo, o Senhor vai preparar esse tempo e você vai ser pastora, você e o seu esposo. Glória E depois de todos esses anos, vendo o que minha mãe declarou sobre a minha vida, e também a confirmação que o Senhor me deu, porque eu tive uma visão desse momento, eu, Rodrigo, sendo ungido a pastor. Aleluia. E eu não poderia negar, porque era Deus me chamando e chamando o Rodrigo, para a gente viver o propósito que Ele tem para a nossa vida, que é cuidar de almas, de pessoas, dos adolescentes, que a gente ama muito. Eu sou muito grata a Deus pela vida do pastor e da pastora Mariane. Os dois são nossos mentores, que sempre nos ajudam. Pastor, me ajuda, pastora. Os dois não pensem 2 vezes em ajudar eu e minha casa. Então, sou grata a vocês por tudo que vocês fazem por mim e Aleluia, pela minha Jesus. família. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Estou um pouco nervoso. Sempre estou aqui, mas é diferente, né? Não dá para controlar. Eu estava tranquilo, né? Eu já sabia que isso ia acontecer, porque o pastor, né? Eu sempre estou lá e o pastor, filho, eu vou te ungir ao pastor, no momento certo eu vou te ungir. Eu falei, amém, pastor. Amém, porque é o reconhecimento daquilo que você já faz, que é o trabalho. Deus me chamou para trabalhar para Ele, é isso que eu faço. Né? A unção não vai mudar nada do que eu sou. Eu vou continuar trabalhando muito duro para Jesus Cristo, independente do que aconteça. Só que hoje foi diferente. Estava tranquilo, Esther, meu Deus do céu, tendo um troço, e eu estou tranquilo, amor, né? Só que teve um momento que eu estava me arrumando para vir no culto. Deus me levou lá atrás. E aí Deus falou assim comigo, você lembra qual que foi o primeiro culto que você foi? E aí eu, fui no culto de Hanukkah como esse, Glória que a Deus. teve unção pastoral. Aleluia. Falei, meu Deus, mas o que o senhor quer falar com isso? Naquele momento que você veio até minha presença, eu já estava te mostrando o que eu te tornaria. Glória a Deus. Eu falei, Aleluia. meu Deus do céu. E eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer toda a igreja, dizer para os meus teens que eu amo vocês, tá? Aleluia. O líder de vocês ama vocês de verdade. Gostaria também de agradecer a pastora Mariane e o pastor Adilson pela oportunidade. O pastor Adilson sempre me ajudando, sempre acreditando em mim, porque, diferente da Esther, enfim, não tive uma família muito legal, né? Sempre sofri com complexos e tal, e não acreditaria que eu chegaria até aqui hoje. O pastor, filho, você tem uma unção, você carrega uma liderança. Eu amei, pastor. Então, pastora Mariane e pastora Adilson, muito obrigado pela Glória a oportunidade. Deus.
A graça e a paz, amados. Amém. E eu sou o marido da pastora agora. Bem isso. Mas assim, eu não vejo a hora, pastor, se eu ungir logo, que eu quero chamar o Claudinei, o Daniel e o Gimenez lá na salinha para a gente conversar. Esse é meu sonho. Pode chamar. Meu sonho. Mas assim, eu levo para a minha vida um versículo, sempre eu tento pôr em prática esse versículo, que é em Eclesiastes 9:10, que fala: tudo que vier nas suas mãos para fazer, faz conforme as tuas forças. Para onde vais, na sepultura não há obra, nem sabedoria alguma. Então eu uso esse versículo na minha vida, tanto na minha vida profissional, tanto aqui na igreja. Quando nós fomos fazer algo, nós temos que fazer o melhor, né? E é isso, esse propósito. O pastor já falou com a gente muitos anos, já vem falando para ungir a gente, mas eu acho que não era o momento. Por quê? Porque nós estamos assumindo esse cargo, vamos dizer assim, com maior temor, porque nós temos que fazer as coisas bem feitas. E então eu tenho que fazer tudo quanto eu vou fazer. Eu penso em fazer como se eu estivesse fazendo para o próprio Deus. Então, é isso que a gente traz na nossa vida. Então, de repente, o pastor está aí quantos anos falando para ungir a gente, mas não era o momento é esse, né? E quando nós viemos de Israel, lá Deus falou com a gente, né? Que nós precisamos fazer algo, que nós precisamos assumir isso que Ele colocou no nosso coração. Não é pelo cargo, mas assim, é pelo trabalho que nós temos, porque a seara é grande, né? Então, assim, eu queria agradecer ao pastor, à pastora, por essa oportunidade, a minha esposa, porque a gente sabe o que a gente tem passado, né? Então, mas Deus está no controle de tudo. E também o Rodrigo e a Esther, que está começando também, né? Que também já pastoreavam, né? Então, assim, é importante que vocês estejam orando pela gente, porque nós vamos precisar de vocês. E agradecer à igreja, né? Nós estamos aqui, por causa de Deus, é claro, mas vocês também nos ajudaram. Deus abençoe a vida de cada um. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Querido, Jesus está voltando e a gente precisa se despertar para fazer, tá? Deus vai cobrar de nós isso aí. Denilson e Anéia sempre cuidando de vidas, cuidando de pessoas. Rodrigo mesmo trabalhando, pedindo liberação para estar em escola, fazendo teatro. O coração deles está no reino de Deus. Então vou pedir para vocês vir mais para frente, pode se ajoelharem por um instante. Vocês vão estender a mão para cá. Pode colocar o louvor aí, tá, Marcelo? Suave. Pode aumentar, Marcelo, um pouquinho mais. É o som que aumenta? É o Jackson? O que importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar. Aleluia, Jesus. Estenda suas mãos para cá. Pode aumentar o som do louvor aí. Comece a orar ao Senhor. Vocês abaixem a cabeça, o óculos. Pai, no nome de Jesus, eis que a Tua palavra nos diz que o Senhor daria pastores segundo o Teu coração. Nesta noite, Senhor, Teu coração se alegra com essas vidas que disse sim à vocação e ao chamado. Eles estão debaixo dessa palavra como árvores frutíferas que irão frutificar e dar o fruto na estação certa. Pois o Senhor os escolheu, não foram eles que escolheram, mas o Senhor os escolheu para que eles vá e deem frutos, que o fruto deles permaneça. Debaixo dessa palavra, eu unjo você, Denilson, a pastor dessa geração. Receba o azeite do Espírito Santo, que corre, que desce, e também você, Elinéia, como pastora dessa geração. Que venha sobre você o óleo do Espírito, que venha capacitando, quebrando todos os grilhões, colocando em liberdade para viver a plenitude dos céus.
Tudo aquilo que Deus tem planejado para a sua vida, para a sua casa, sua empresa, a sua descendência, viverão dias extraordinários, os últimos dias produzindo frutos, almas para o reino de Deus. O Senhor capacita e supre cada necessidade, pois vocês estão debaixo da unção para viver o plano de Deus e o propósito de Deus. Eu os declaro pastores dessa geração. Rodrigo, o Senhor te separa hoje como pastor dessa geração, debaixo da unção do Espírito Santo, para viver o extraordinário e o sobrenatural de Deus. O Senhor te leva para um outro nível de provisão, de revelação. O Senhor está contigo. A palavra revelada estará no teu coração para direcionar uma geração faminta e sedenta pela presença de Deus. Hoje o Senhor te separa, Esther, como pastora dessa geração. O óleo e o azeite do Espírito está sobre a sua vida. Que venha sobre a tua cabeça o óleo fresco, separando você para instruir, para viver a plenitude dos céus. A capacitação, que o Senhor venha revestindo de toda a armadura para viver o extraordinário, para ser e ter a revelação dos céus, da palavra que direciona cada jovem, cada adolescente, em nome de Jesus. Hoje o Senhor traz a capacitação dos céus. Hoje o Senhor libera sobre vocês a unção que quebra o jugo, para viver o que nunca viveram, para chegar aonde nunca chegaram, para fazer o que ninguém fez. Por isso nós, na autoridade que nos é outorgada, nós nos declaramos e ungimos a pastores dessa geração, para a glória do Senhor. E os que creem, dê brados de vitória ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Pode se colocar de pé. Aleluia! Aleluia! Vocês vão poder parabenizá-lo, abraçá-lo, liberar uma palavra, dar oferta, o que vocês quiserem. A igreja vai ganhar muito com isso, a cidade e a nossa geração vai ganhar muito com isso, tá? Então, vamos colocar de pé. Abraça aí a pessoa que vai pagar ou fazer a sua janta. Abraça ela aí. Isso. Se vocês quiserem levantar a igreja, vocês já têm algum compromisso? Já tem algum compromisso? Amém? Amém? A igreja vai abençoar eles com uma janta, porque eles merecem, né? E vocês, essa semana, você vai ver que Deus vai fazer com que a chama do Espírito comece a arder no seu coração. Vocês vão sentir necessidade de orar em casa mais, buscar mais e levantar um altar ali. E se prepara, porque até nesses dias Deus vai colocar uma conexão perfeita na sua vida, que vai te levar para o propósito que Ele quer. Novas pessoas chegando na sua vida são pessoas de Deus, tá? Levanta a sua mão. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, que o fogo do Espírito Santo comece a arder em seu coração e essa chama jamais se apagará. Vão em paz e que o Senhor te abençoe. Abraça seu irmão. Até quarta-feira. Depois você pode cumprimentar aqui.